Fala, senhoras e senhores, estamos aqui na estreia do meu podcast, H9 Podcast. Cara, e eu tenho o imenso prazer de trazer o meu camarada, meu amigo, posso falar que ele é meu amigo, cara, Diego Espigolon, coordenador técnico da Confederação Brasileira de Karatê. Se liga no currículo desse pequeno grande homem. Se liga. Mestrado em Ciência do Movimento Humano, mestre, né? Especialista em metodologia de treinamento voltado para o alto rendimento, lá no NAR, onde a gente teve o prazer de conviver juntos. Especialista em atividade física adaptada e saúde, especialista em fisiologia do exercício. Ou seja, olha o gabarito técnico desse meu amigo, cara. Olha o gabarito técnico. Então, assim, é um cara de responsa, sem contar toda essa parte técnica que ele é mestrão aí na parte de karatê. Diegão, cara, obrigado por ter aceito o convite. E, pô, vamos bater um papo aqui com a galera. Show de bola. Valeu, Vitor. Obrigado você, cara, aí pelo convite. Parabéns pela iniciativa. É sempre muito bom a gente ter pessoas fazendo trabalho na nossa área de qualidade, né? Levando informação para o público aí. Então, vamos lá, cara. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bacana. Boa, Diegão. Diegão, o negócio é o seguinte, cara. A ideia dessa nossa conversa aqui é falar um pouquinho quem foi o Diego, quem era o Diego antes do início dessa formação acadêmica, quem é o Diego hoje, após esse boom, essa ascensão profissional animal que você está hoje. Mas o que a gente quer saber, cara, como é que foi o meio desse caminho, tá? Sim, legal. Diegão, pô, cara, títulos internacionais aí, cara, medalhistas com trocentos atletas da seleção brasileira de karatê, ciclo olímpico, que eu acredito que foi algo assim, cara, surreal, inacreditável. Cara, mas para chegar, brother, vamos lá para trás. Vamos voltar aí uns 10 anos, 11 anos aí. Fala um pouquinho para nós. Digo 20. Uns 20? Cara. Uns 20. Cara, quem era o Diego? Quem foi o Diego antes desse processo? Assim, como é que foi esse processo até a faculdade, cara? Legal, Como vamos as lá. Coisas começaram? Deixa eu passar, então, um pouquinho da minha história aí para o pessoal, né? Para quem não sabe, eu sou filho de um faixa preta de karatê, professor de karatê. Então, meu pai, né, meu sensei, Otávio, ele que foi o meu professor de karatê. Então, eu desde cedo, né, Vitão, eu sempre tive envolvido com a modalidade. Comecei o karatê aos 5 anos de idade. Sempre gostei muito, acompanhei meus pais, as competições, tudo que tinha, eu estava ali junto, né? Quando eu tinha, acredito eu, por volta aí de uns 8 aninhos de idade, bom, eu lembro que na pré-escola, onde eu estudava, tinha karatê, né, para as crianças. Eu era o único que já era graduado, inclusive, né? Então, eu com 6 aninhos, eu já tinha a minha primeira graduação. E aí, meu irmão começou a fazer karatê quando ele tinha também uns 5, 6 anos. Nessa época, minha mãe começou a treinar karatê junto. E hoje somos os 4 faixas pretas de karatê. É claro que eu ainda sigo nisso de forma extremamente profissional. Meu irmão foi para uma área totalmente diferente. Meu irmão é piloto da Qatar Airways, mora em Doha, no Qatar. Então, caraca, mudou totalmente aí a linha, né? Mas eu, juntamente com os meus pais, nós temos aqui a minha academia, e isso tudo foi plantado muito lá atrás, né, Vitor? Meu pai deu aula de karatê, mas para ele era como se fosse um hobby, na verdade, né? Um pouco diferente de como eu vejo o karatê hoje. Ele dava aula 3 vezes por semana num clube aqui da cidade, um antigo clube da cidade, o Clube Palmeiras. E aí eu comecei nessa época e continuei. Quando eu tinha meus 15, 16 anos, já estava, na época era o colegial, né?
a gente chamava de Antigamente era colegial, né? a minha época também Agora era é o o colegial, agora é isso, ensino agora médio. é ensino médio, exatamente. Então, quando eu estava ali nessa época, com meus 15, 16 anos, eu já tinha muito claro que eu queria realmente me formar em educação física e seguir por essa trilha do esporte, né? É claro que na época, até os meus pais na época, que eram envolvidos com o esporte, caramba, e aí, né? Será que é isso mesmo? Porque, afinal de contas, a gente sabe que não é uma vida fácil, tem que trabalhar para caramba, e mesmo assim, enfim, não é algo simples e tudo mais. Então, mesmo eles E a sendo galera fala envolvidos que não com vai ganhar dinheiro, né? Pô, você não vai isso, ganhar dinheiro, então, vai ficar dando aula em exatamente. escola, não sei o Então, quê, tem tudo rapaz. isso, né, cara? Tem tudo isso. Mas eles sempre me apoiaram. E aí eu realmente me graduei em educação física. Eu entrei quando eu tinha 17 anos, naquele ano eu fiz 18. E eu sempre, assim, hoje eu sinto, Vitão, falando Uhum. do meu momento ali de graduação, inclusive, que eu poderia ter aproveitado muito mais, eu sinto, a minha graduação, né? Porque eu era muito novo, né? A gente é um pouco imaturo, às vezes não dá importância devida para a Isso já seria a graduação. minha próxima pergunta, né? Ah, Justamente na faculdade, como é que foi sim. esse processo, cara, até a Então, faculdade? cara, eu sempre me dediquei aos estudos, eu nunca fui um mau aluno, né? Mas mesmo assim, eu sinto que eu poderia talvez ter aproveitado mais os professores, né? Exigido no bom sentido, né? Mais Sim. deles. E foi uma época que eu era ainda muito novo, né, cara? Eu estava entrando na minha fase adulta, né? Então, eu vejo isso. Hoje, se eu fizesse a minha graduação, sem dúvida alguma, eu sinto que eu aproveitaria mais do curso, né? E talvez fique aí o primeiro recado para algum estudante, né, que esteja aí nos assistindo, que aproveite muito a graduação, exija do seu professor, né? Porque, é claro, as a composição ali sua enquanto profissional, né, aonde você quer chegar, já vai começar dali, né, cara? A diferença sua dos seus parceiros já vai começar no tamanho da sua dedicação aos estudos ali na graduação, sem dúvida alguma. E eu sinto que fui um bom aluno, né? Não tive nenhum tipo de problema de DP, né? E ficar de recuperação nem nada disso, mas eu acho que eu poderia já ter, se eu tivesse uma maturidade maior, eu poderia ter aproveitado mais, né? Mas, de qualquer forma, eu sempre tive essa questão de buscar conhecimento, tanto que eu terminei a minha graduação em 2004. Eu entrei na faculdade em 2001, me formei em 2004. Em 2005, eu já iniciei a minha primeira especialização. A minha Caraca, cara, você primeira se formou bem primeiro do que eu. é mesmo, olha só. Putz, você Eu se me formou formei, muito antes, cara. Eu me formei em 2009. olha só. Comecei Pois muito é. tarde. É que E você é muito mais aí, velho do que eu também, né, cara? aqui. E Ai, tô aí, brincando. É que eu e comecei aí, tarde mesmo, comecei tarde. entendi, tá certo. Mas enfim, cara, aí eu me formei. No ano seguinte, eu já engatei na especialização na Unifesp. Então, eu entrei na minha primeira especialização em fisiologia do exercício em 2006. E aí eu acabei, e foi muito bacana, porque foi um momento que eu me dediquei muito a... Vitão, depois você vai fazer as edições aí? Deixa eu Só ver. um instante. Tá gravando, pode falar. Bem, Fala aí. bom, onde que eu parei, cara? Me lembra aí. Unifesp. A Unifesp. Então, eu me formei em 2004. Em 2006, eu já entrei na minha primeira especialização, na Unifesp, em São Paulo. E aí eu terminei, na verdade, terminei em 2004 a graduação, 2005 entrei na Unifesp, 2006 eu terminei, né? Aí, em 2007, eu já fiz a minha segunda especialização, foi até, acho que no início de 2009, se eu não me engano, porque foi no final de 2007. Então, em 2009 eu terminei. Aí eu fiquei um período onde eu me dediquei muito
a essa questão do karatê, do autoatendimento, a minha academia. Em paralelo a isso, eu comecei o projeto da minha academia, eu comecei em 2002. Era muito pequenininho, cara. Comecei assim, ó. Eu me lembro que eu tinha um carro, eu vendi o carro para dar entrada nos equipamentos. Comecei super pequeno e a coisa começou. Vamos fazer um corte. Boa, Isso vamos é lá. legal, quero saber sobre isso aí. Show. Mais uma coincidência sobre nós. A minha primeira especialização também foi na Unifesp, cara. Olha que legal. Fiz bases fisiológicas e treinamento esportivo na Unifesp também, que na época era o CEF, né? E logo CEF, depois os caras... exatamente. A minha turma foi a última turma do CEF. Olha, e eu sou dessa época ainda. A minha foi a última turma. Depois disso, os caras transformaram em Cefit. Uhum. E aí agora fizeram a parceria com a Unip lá, tal, enfim, mas a minha turma foi a última turma da Unifesp. Mas, Show. Diegão, ainda pensando lá na época da graduação, né? Você falou, pô, poderia ter me dedicado mais, poderia, sabe, eu fui bem, mas eu sinto que eu poderia ter dado um algo mais, assim. Uhum. Mas, assim, quando você começou a faculdade, você falou, pô, eu quero estar envolvido com esporte e tal, não sei o que lá. Você tinha, assim, de certa forma, algo já claro? Fala, não, eu vou fazer, por exemplo, vou fazer a fisiologia, porque a fisiologia vai me levar para o passo X, Y, Z. Sem dúvida, sem dúvida. Quando você escolheu, né, todas essas especializações que você fez ao longo do tempo, todas essas especializações, elas tinham essa ponte aonde você está hoje, ou de repente alguma coisa, pintou alguma coisa, você saiu, depois você voltou de novo, não, isso aqui não vai levar para onde eu quero, vou voltar. Como é que foi isso aí, cara? Essa escolha, cara, Legal, excelente. das suas especializações para o ponto que você está hoje, se houve essa ligação ou não? Uhum. Cara, houve sim essa ligação. Na verdade, o parênteses nisso tudo, mas que eu vi que não servia, foi essa segunda especialização que eu fiz, que foi atividade física adaptada e saúde, que eu já vou falar também o motivo do porquê que eu fiz e não me arrependo, achei que foi muito bacana. Primeira especialização que eu gostaria de ter feito era em treinamento. Eu já queria sair fazendo treinamento. Só que eu senti que se eu não tivesse uma base fisiológica muito forte, eu poderia... eu acho que a especialização em treinamento esportivo, eu poderia, com certeza, ter uma bagagem antes para fazer ela, né? Eu acho que eu podia aproveitar também melhor ela se eu tivesse uma base fisiológica mais forte. Eu tive no curso de graduação a fisiologia e tudo mais, mas eu achei que foi sensacional eu ter feito o meu curso de especialização em fisiologia do exercício. Por quê? Porque quando eu terminei esse curso de fisiologia do exercício, e eu falei que eu já tinha começado o projeto da minha academia e tudo mais, e na época eu tocava academia, eu levava no peito, assim, eu ficava na sala de musculação, eu dava aula de karatê, eu que montava os treinos, eu fazia avaliação física e tudo mais. E aí, é claro, né, cara, quando você está responsável por uma sala de musculação, por uma academia que abrange os mais diferentes indivíduos. Então, a gente tinha lá o garotão, adolescente, que queria ganhar massa muscular, e eu tinha uma senhora que tinha algum problema de ordem ortopédica, alguma patologia, alguma coisa do tipo. E aí, né? Então, foi nesse momento que a fisiologia deu base para o treinamento, mas também deu base para essa atuação. E aí que eu falei, cara, o que me pode dar mais problema aqui? Na época eu pensei bem assim, eu falei, eu tenho um atleta que talvez eu não passe o treino que pode potencializar ele ao máximo que ele pode, ou um senhor hipertenso, cardiopata, que vai chegar aqui, o que pode me trazer mais problema? Eu falei, cara, eu vou fazer uma especialização em atividade física adaptada de saúde, porque essas populações especiais, elas realmente carecem aí de um cuidado, uma dedicação maior de nós profissionais. E foi justamente o que eu fiz. Então, eu acabei fazendo essa especialização
muito para me dar essa base para atuação na minha academia, o que foi ótimo, né, no momento. E aí, sim, depois disso, e aí a hora que a academia começou a tomar corpo, eu com outros profissionais também com especialização, a hora que a academia começou a rodar sem mim, aí foi a hora que eu realmente fui para a área do treinamento. Foi também um momento que eu tinha uma galera muito boa comigo. Eu já estava com um nome forte dentro do karatê. E aí eu fiz a especialização em treinamento esportivo, né, em metodologia do treinamento para esporte de alto rendimento lá junto, né, Vitão? Fizemos junto lá no NAR e foi muito bacana, né? Foi sensacional. E foi bacana porque eu já tinha vários atletas da seleção comigo. Eu me lembro que, inclusive, a especialização ela acontecia aos sábados, e num dos sábados rolou os Jogos Pan-Americanos, e a Natália, minha esposa, naquele dia lutava nos Jogos Pan-Americanos. Eu saía da sala para assistir, voltava e ela foi classificada para a semifinal. Eu lembro que terminou por volta ali das 18 horas a aula, cara, eu peguei o carro, saiu a milhão, voltei, saí a milhão, peguei ali a Rodovia dos Bandeirantes, cheguei em Piracicaba, estava iniciando a semifinal dela quase. Aí ela ganhou a semifinal, foi para a final, foi campeã de Jogos Pan-Americanos aquele dia. E o NAR, você sabe, Vitão, que ele marcou uma fase muito boa da minha vida, assim, cara. Nós vamos chegar lá, Calma, beleza. Vamos chegar lá. Vamos que vamos. Cara, olha que legal, brother. Você falou, pô, fiz saúde, fiz atividade física adaptada e saúde, porque eu tinha os meus clientes na academia que eu sabia que eu teria que dar esse respaldo. Cara, eu passei por um processo muito semelhante. Porque no meu primeiro estúdio, eu já atuava com alguns atletas, né, não nível ainda seleção, tudo mais, ainda nível regional, jogos abertos, alguma coisa assim, jogos regionais. E, cara, começou a aparecer muita gente com lesão, cara. Muita gente com lesão, muita gente. Pessoa que já praticou atividade esportiva, tal e tudo mais. Aí eu falei, cara, meu, e agora? Aí eu peguei e entrei na pós de medicina do esporte, cara. Que também era da galera do CEF, só que eles já tinham saído, né, já tinham saído do vínculo com a Unifesp e montaram o Cefit. E aí, com os mesmos caras, Antônio Carlos Gomes, Antônio Carlos Silva, essa turma toda, Fernando Camelo Torres e tal, eu fui estudar essa parte de medicina esportiva também pensando nisso. Porque começou a aparecer muita gente com patologia. Eu tinha um horário lá, cara, no estúdio, que era tipo assim, das 7 horas até umas 10, cara, parecia um centro de reabilitação. Impressionante. Era muita gente com lesão, muito idoso. Aí eu comecei a ficar meio assustado. Falei, cara, eu não vou dar conta de atender essa galera do jeito bacana mesmo. E aí foi quando eu fui fazer medicina esportiva. Cara, fiquei 1 ano e pouco no curso, mas não casou, sabe? Foi um curso mais destinado para o médico entender que o esporte poderia ajudar na reabilitação do que nós, educadores físicos, entendermos um pouco melhor as patologias para que nós conseguimos atuar. Então, eu acabei meio que largando essa especialização de medicina do esporte, mas, cara, foi nessa mesma analogia, sintonia que você comentou aí, que foi, cara, foi muito bacana isso aí. Excelente. Diegão, pegando ainda essa linha de raciocínio, cara, pô, quero atuar em tal área, pá, não sei o quê, sabe? Quero estar nesse sentido assim, vou estudar isso, vou estudar aquilo outro. Cara, você teve alguma referência na época, assim, de tipo, quem você poderia... Você teve alguma referência, assim, de alguém? Assim, puta, quero chegar em tal ponto. Cara, teve alguém que você mirou, ou alguns profissionais que você tenha mirado e entendido o processo para então também escolher esses cursos, essas especializações que você fez ao longo desse processo? Sim. Cara, assim, foram várias as pessoas que de forma direta ou indireta acabaram me inspirando, Vitão. Assim, eu sempre... como eu estou envolvido muito com o karatê, eu sempre quis sentir que
a necessidade de uma maior profissionalização, sabe? Das pessoas, de uma forma geral, que trabalham com o karatê. Hoje eu sinto que tem excelentes profissionais, né? O Ricardo Aguiar foi um cara um grande amigo que, durante muito tempo, ele foi um cara que fez trabalhos diferenciados dentro do karatê, sabe? Que tinha uma pegada mais assim profissional mesmo e tal. E assim, próprios professores, cara, muitos professores me inspiraram muito, assim, sabe? E infelizmente, cara, o que eu sinto é que na escola, acho que isso é um ponto, acho que bem interessante que eu vou falar. Estou subindo no plano de fundo aqui, cara. Um ponto que eu queria tocar, cara, é que no Brasil, às vezes, existem algumas inversões de valores, né, Vitão? Inclusive, assim, na escola, cara, é muito comum, às vezes, aquele garoto, né, que gosta de estudar, que é um cara dedicado pra caramba e tal, ele é o cara que é zoado, ele é o cara que é o CDF, ele é o cara que a galera, às vezes, não acha legal, né? E eu sempre fui uma pessoa que nunca fui o nerd, o mais inteligente da classe, mas eu sempre achei que era importante, cara, a gente se dedicar em tudo aquilo que a gente faz, assim, sabe? Eu sempre fui uma criança que gostou de se dedicar no que fazia. E acho que eu sou um pouco assim até hoje. Às vezes sou até um pouco chato, inclusive, com relação a essas questões. Mas, então, assim, todos esses professores que, de certa forma, me influenciaram também a pensar dessa forma, sem dúvida alguma, contribuíram para o profissional que eu sou. Meus pais também sempre foram pessoas que, através do exemplo, acabaram me ensinando muito, sabe, Vitão? Sempre foram de família humilde, que não nasceram em berço de ouro, ou seja, né, a história mais comum do Brasil, mas que, pô, venceram, sabe, na vida, cara. Fizeram o que for. A gente, a nossa academia aqui, cara, a gente teve que, pô, se sacrificar pra caramba para chegar onde a gente está hoje, sabe? Hoje a minha academia, eu tenho uma academia num prédio próprio, com estacionamento amplo, eu tenho são 2 andares academia, sala de musculação climatizada, a gente tem uma sala de pilates. Então, assim, a gente tem uma estrutura muito bacana, mas que não veio do dia para a noite, não, cara. A gente não chegou no berço de ouro. E eles me ensinaram o valor do trabalho duro, assim, sabe, cara? Então, eu vejo muito isso. Não dá para, às vezes, a gente ficar, sei lá, eu não tenho isso, não tenho aquilo, O famoso porque... mimimi, né? Não dá para ficar muito no mimimi, né, cara? Isso é algo que que eu aprendi muito e que eu levo isso para minha vida, né? Top. Cara, pô, é uma jornada, sabe, de tipo de muita resiliência, cara, de muita determinação, de muita força de vontade, de muita dedicação. Cara, nessa fase, né? Nessa fase, antes da gente falar do ponto de virada, assim, mas nessa fase, cara, qual que era o combustível assim que você tinha nessa jornada, dessa formação, né? Dessa fundação que você estava criando na tua carreira e Sim. na parte profissional, e não tem como não reverberar na parte pessoal também, né? Claro, Qual claro. que era o combustível, assim, brother? O que te movia a fazer as coisas que você fazia? Uhum. Bom, Vitão, você sabe que eu sou ligado, como eu falei, ao esporte desde cedo, inclusive a competição e tudo mais. E, cara, eu sempre coloquei na minha cabeça o seguinte: eu posso talvez não ser o mais inteligente, não sou o mais alto, com certeza, né, Vitão? Não. Não sou o mais forte, mas, cara, eu sou o cara que vou atrás e que não vou me dedicar menos do que 100% sempre nas coisas que eu faço. E com relação, inclusive, à minha academia, cara, eu trabalhava de manhã até a noite, cara, e falava, eu vou dar o melhor atendimento que o meu aluno puder ter, sempre, assim.
E aí eu me lembro que na estrutura a gente perdia de longe para muitas academias e tal. E de fato ainda a gente perde, mas, cara, no atendimento a gente, assim, sempre prezou, eu prezei, cara, pelo alto rendimento no atendimento, assim, sabe? Cara. Em tentar não só passar o melhor dos treinamentos, mas também atender bem, né? A questão de fazer com que os alunos se sentissem muito bem sempre. Então, isso na minha academia foi muito importante e evidente, assim, né? E com relação ao karatê, cara, também, cara, dedicação 100%. O karatê chegou no momento que eu falei, cara, eu vou ser o melhor técnico que eu puder ser, né? Se eu vou ser o melhor do Brasil, se eu vou ser o melhor do mundo, se eu vou ser o melhor da minha cidade, eu não sei. Mas eu vou ser o melhor que eu puder ser. E foi aí, cara, que eu comecei a investir na minha carreira também nessa questão técnica do karatê. Comecei a viajar, comecei a buscar, comecei a me dedicar. E, pô, cara, deu certo. Então, se tenha também aí uma outra dica aí para quem está me ouvindo, cara, se dedique no seu 100%. E o seu 100%, cara, tem que ser o 100% que você encosta a cabeça no teu travesseiro e você sente isso. Não pode ninguém falar. Você vai sentir, cara. Você vai sentir. No fundo da tua alma, você sabe se você podia estar se dedicando mais ou menos a alguma coisa, né? E não vejo nenhum problema em não se dedicar 100%. O problema é depois reclamar. Ah, eu não cheguei aqui, eu não tá legal, eu talvez não ganho tão bem. Mas é isso, né, cara? Depois não dá para reclamar. Então, prezar pela excelência naquilo que você faz Sem dúvida alguma. foi o teu combustível de que fala, meu, caraca, é isso e eu não tem como ser menos do que isso. É isso mesmo, cara, sem dúvida Cara, alguma. top, animal, animal, animal. Diegão, cara, quando foi o primeiro indício que você falou, meu irmão, tá dando certo? Caraca, velho, tá virando, assim. Para pensar e falar, meu, caraca, quando foi que o primeiro indício que você sentiu, você falou, meu irmão, isso aqui tá virando. Isso aqui tá virando, isso aqui tá começando, a roda tá começando a girar para onde eu mirei. Quando foi que isso aconteceu? Cara, vamos lá. No início aqui da academia, cara, a gente montou uma estrutura aqui bem, assim, uma sala muito pequena. Nossa sala era super pequena, era num espaço aqui, de certa forma, até meio adaptado, porque nós não tínhamos um grande espaço para musculação, nós tínhamos um tatame maior na época, mas não tinha uma recepção muito bacana, sabe? Então, estruturalmente não era uma coisa super grandiosa. Nós colocamos equipamentos todos novinhos, tudo bonitinho, tal, era bacana, mas também não era nada de ultíssima geração e tudo mais. Só que, cara, num curto espaço de tempo, cara, essa questão do atendimento, acho que isso, boca a boca, girou muito legal. E a gente, depois de 2 anos, eu acho que a gente tinha feito o primeiro investimento da musculação, chegou num ponto que a gente tinha que ampliar, porque não dava para matricular mais alunos em alguns horários. Era uma coisa realmente absurda. A concorrência, na época, isso foi em 2003, 2005, por aí, não era tão grande como é hoje. Hoje em dia tem muitas academias, tem mais academias, inclusive na região onde a gente está localizado, mas na época também não tinha. E aí, cara, que a gente teve muita coragem, inclusive, para fazer um grande investimento, assim, através de financiamento e tudo. E aí a gente começou a remodelar toda a estrutura e, assim, fazendo um piso superior. Cara, então, mexendo... Vamos lá. Pessoal, muitos estudantes, né? 2019 eu estava dando aula numa faculdade e tal, e, cara, eu fiz uma enquete na sala e falei assim, de todos vocês que estão aqui na sala, quem quer ter o próprio espaço? Cara, unânime, 100% das pessoas levantaram a mão. Todos gostariam de ter o próprio espaço, certo? Só que é o seguinte, a galera, ela dá uma romantizada no negócio.
né? Eles acham que, terminando a graduação, ele já vai sair de lá, ser o personal dos personagens, meter 10, 15, 20 pau no bolso, entendeu? Que vai ter o estúdio com tudo do bom e do melhor. A galera dá uma bela de uma romantizada a isso. Eu tive o prazer de conhecer aí a Sportway aquela vez que eu tive aí em Piracicaba, né? E a gente conversou um pouquinho sobre isso, cara. Conta um pouquinho como é que foi esse processo aí desse upgrade aí que vocês deram, para a galera poder entender que, tipo assim, cara, não é tão simples as coisas, cara. Não, lógico que não é simples, O buraco né, é muito mais embaixo. E os investimentos, eles são altos, né, cara? Dependendo do que você vai fazer, os investimentos são altos. Por isso que é importante as pessoas... E assim, quando a gente fala, o empresário, cara, ele tem um custo alto, né? Isso é, quando a gente para pensar em todas as questões fiscais, inclusive, né, que envolvem tudo isso, não é fácil, né, cara? Não é fácil. Mas, vamos lá, Vitão. Eu comecei aqui, né, cara? Você conheceu na época. Nós tínhamos um espaço, que era o espaço da minha família, que não tinha nada. Na verdade, tinha grama, pé de jabuticaba, limão e uns cachorros, né? E aí era um espaço de lazer nosso e tal. E aí foi nesse espaço que veio a se transformar a Academia Sportway, né? E a gente começou, a princípio, só com um tatame, só tinha um tatame, o tatame azul, que é a sala mais antiga nossa ali. A gente fechou, paredona de bloco e tatame, e a coisa começou. Foi quando meu pai saiu desse clube e a gente começou o trabalho aqui. E a gente iniciou, sempre, mais uma vez, com... Tínhamos um espaço meio que ao lado do tatame, que a gente falou, ó, se a gente colocar musculação aqui, eu falei, nossa, mas é super pequeno. E quando eu falo pequeno, era um espaço, sei lá, de 4 por 9. Era um espaço muito pequeno. E aí a gente, compramos 2 esteirinhas, 2 bikes, compramos ali, na verdade, não compramos dumbbell, porque não tinha espaço, também sem grana, então a pessoa tinha que montar os pezinhos, manja, tinha que montar a barrinha, e aí mesinha de supino, um puxador e um leg press, uma maquininha ou outra, e começamos, cara. Começamos, é aquilo que eu falei, daí o negócio deu um boom, muita gente, e a gente fazia milagre ali naquele espaço. E aí foi o momento que a gente falou, não, cara, vale o investimento. E aí a gente fez um grande financiamento. Na verdade, se eu não me engano, a gente refinanciou a casa dos meus pais. Aquelas coisas, né, cara? Aquelas loucuras que empreendedor faz. Fazer dinheiro, E aí a gente fez o segundo andar da academia, e aí mudamos toda a estrutura realmente da academia. E aí começamos com a parte da musculação lá em cima, e aí aos poucos a gente foi aumentando até chegar onde a gente chegou hoje. Mas isso demorou anos, na verdade, né? Então, a gente iniciou as atividades em 2002, musculação a gente iniciou em 2003 nessa sala pequena, 2005 a gente já estava na parte de cima, aí depois, se eu não me engano, 2009, cara, por aí, 2009, 2010, foi a hora que a gente fez uma nova estrutura, aumentando a parte de cima, mexendo com um monte de coisa. Imagina a academia funcionando, com pedreiro e sujeira, poeira, e areia, poeira, quebradeira. Foi uma doideira, mas valeu muito a pena, né, cara? Valeu muito a pena. Então, tem que ter um pouco de coragem, tem que acreditar no negócio, mas também não dá para fazer uma loucura. Por exemplo, se a gente, sem ao menos sentir que o negócio era rentável e viável, a gente não ia fazer o que a gente fez, né? Então, a pessoa ter uma mínima noção do mercado, né? Como é que não é, para poder também não ficar se endividando com um sonho, mas sem ter minimamente aí algo um pouco mais concreto que fale, ó, vale a pena, vamos lá, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Eu falo muito dos meus alunos, né? Você não pode entender apenas do negócio.
Então não adianta você ser tecnicamente muito bom, que todo mundo me procura de personal, que todo mundo me procura como treinador, se você não entender do negócio, ou de negócio. Exatamente. Então, De não negócio. basta entender do negócio, você precisa entender de negócio. Então, no Exatamente. meu caso, isso foi uma coisa que eu errei muito quando eu montei meu primeiro estúdio. Eu montei Uhum. totalmente na emoção. Uhum. Cara, e saí fazendo um financiamento gigantesco. E aí, cara, o negócio foi indo, consegui equilibrar, mas depois desandou de novo e depois acabei fechando depois de 8 anos, muito por causa disso também. Cara, Entendi. mas é muito importante isso para trazer para as pessoas que, assim, cara, você que sonha ter o seu espaço, ter seu estúdio de treinamento e tudo mais, cara, não basta você ser apenas um bom treinador. Sim. Você precisa também entender um pouco, você precisa um pouco, não, você precisa entender bem até de tudo que envolve o que é ter um espaço, o que é ter um Sim. estúdio, o que é ter Sim. uma infraestrutura, porque Exatamente. tudo isso é muito importante. É verdade. Então ali Perfeito. você, então quando você sentiu que não tinha mais como, vocês começaram a reformar, ali vocês foi o Isso. primeiro indício do que a coisa estava dando certo. Exatamente, cara, exatamente. E digo que foi rápido, cara, porque justamente foi no momento. A gente está localizado aqui, para quem não sabe, eu sou de Piracicaba, né? A Academia Esporte ela fica numa região aqui em Piracicaba extremamente residencial. Na época não tinha nada perto disso, nada próximo disso, né? Na concorrência aqui perto. Então acho que o timing também foi muito importante, entendeu? O timing também é importante, exatamente. Diegão, legal. Vocês tiveram esse primeiro indício, as coisas começaram a caminhar, mas quando que foi que teve aquele ponto de inflexão, cara? Porque vocês vinham, né? Crescendo, 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 mas teve algum momento na tua carreira que as coisas fizeram isso aqui. Puf, teve aquele ponto de inflexão e aí as coisas começaram aí já para uma pegada que você fala, meu, caraca. Sim. Quando Então, foi Vitão, esse ponto de inflexão? foi no ponto que, e eu acho que isso no karatê, às vezes, eu tenho até alguns amigos, às vezes eu pego no pé deles, inclusive, com relação a isso. Porque, assim, muitos caras que são professores foram atletas e aí ficam protelando o encerramento da carreira enquanto atleta. E aí o cara tem ali seus 38 anos, mas gosta ainda de competir, tem essa pegada e tudo mais, e continua competindo, não ganha coisas importantes, né, e tal, porque também tem um atleta, o cara tem que dar aula, e é super compreensível, não tem nenhum problema com relação a isso. Mas da minha parte, 2012 foi uma época que eu tinha uma garotada muito boa treinando comigo, com um potencial altíssimo treinando comigo. E eu ainda competia, ainda treinava. E aí, em 2012, foi a última competição que eu fiz, foi os Jogos Abertos de São Paulo. Eu fui campeão na época, fui bem e tal. Mas foi aquele ponto, cara, que eu falei assim, opa, espera um pouquinho. Não dá para mim ser atleta e treinador. Aliás, dá. Se eu for meia boca, treinador, e se eu for meia boca, atleta. Aí eu vou ser. Até enquanto eu tiver saúde, eu vou ser. Agora, não é isso que eu quero. Eu quero ser conhecido como um cara muito bom no que eu faço. E assim, eu já tinha uma plena convicção de que a minha carreira como atleta não ia decolar naquele ponto. Eu tinha quase 30 anos na época e eu tinha minha academia, dava um monte de aula, mas eu tinha uma garotada muito boa comigo. E aí, por volta desse ano aí, entre 2010 e 2012, eu me lembro que eu fui para o Campeonato Brasileiro e a gente voltou com 10 títulos de campeão do Campeonato Brasileiro, da Confederação Brasileira de Karatê, da CBK. E aí eu falei, opa, peraí, cara, deixa eu fazer o negócio direito. Então, falei, a partir de hoje, não vou competir mais. Não competi mais. E aí, cara, me dediquei a esses caras. Tinha já um horário em específico dos atletas de alto rendimento do Karatê na minha academia. Tenho, assim como eu tenho ainda hoje, as minhas aulas convencionais de Karatê.
aqueles alunos que se dispõem a querer realmente se dedicar e ser um grande atleta, eu puxo para um horário especial, separado, e eu comecei a fazer isso, cara. Comecei a fazer, e aí essa galera eu coloquei para... Eu fazia a preparação física, fazia a preparação técnica, eu sentava, planejava o calendário competitivo, estava muito antenado no que estava acontecendo com relação ao regulamento daqui, dali e tal, indo para fora já com a Natália, treinando fora do país, indo buscar informação. E aí, cara, foi esse ponto de inflexão que você comentou. Tanto é que isso foi final de 2012. Em 2014, eu fui chamado para a comissão técnica da confederação. Show. Vamos chegar nesse ponto aí. Cara, esse período, né? Foi então 2010, 2012, foi 2012 você falou, né? Mais ou menos. Foi quando você então resolveu encerrar a carreira como atleta e decidiu ir para a parte profissional mesmo, sendo técnico, sendo preparador físico, de uma maneira já realmente específica. Você é um cara que veio do karatê desde os 5 anos de idade. Isso. Conta para mim aqui como é que foi essa experiência no MMA. Pois é, cara, exatamente. Eu sempre gostei de luta, né, Vitão? Uhum. E pelo fato de eu ter academia aqui, a gente tinha que, obviamente, otimizar os nossos espaços e tal. E aí a gente colocou jiu-jitsu, colocamos Muay Thai, colocamos o boxe. E foi aí, cara, e na época, lá atrás, né, cara, isso em 2005, por aí, a gente acabou trazendo para dentro da nossa academia uma galera que era, assim, a elite da luta aqui em Piracicaba. Então, com todo respeito a todos os outros, mas, por exemplo, o professor de jiu-jitsu nosso aqui, nós passaram por aqui alguns professores de jiu-jitsu, mas o cara que ficou comigo 10 anos na época foi o professor Felipe Vidal. É um cara que é muito bom, uma qualidade técnica sensacional, super conhecido aqui na cidade e tal. E eu comecei a treinar jiu-jitsu com ele, com essa turma. E aí eu fui até a faixa roxa de jiu-jitsu. Também sou roxa. Treinei boxe com outros professores, fiz Muay Thai, cheguei a graduar no Muay Thai também. Na época, o professor Wilson Teodoro começou aqui no Muay Thai comigo, que era um cara muito conhecido aqui em Piracicaba. Depois passaram outros professores aqui por nós, até a gente fazer aqui uma ligação direta ali com o Munil Adriano, de Bragança Paulista também e tal. Enfim, cara, e eu comecei a treinar boxe, comecei Muay Thai, comecei jiu-jitsu, fazia o karatê. Por isso que, assim, na verdade, teve uma época aí do karatê que eu competia jogos regionais, jogos abertos, mas eu nem ia para o Campeonato Brasileiro. Mas eu já competi jiu-jitsu, eu fiz outras coisas. E, assim, era um negócio que eu gostava muito, né? Tanto é que em 2009, por aí, o MMA estava muito forte, o UFC muito forte, Strike Force muito forte. Tinham altos eventos de MMA rolando no Brasil, né? Uhum. Jungle Fight grandão, Max Fight em Campinas. Putz, cara, muitos eventos bons. A luta que eu vi, você estava lutando no Max Fight. Max Fight. Então, muita coisa. E aí, cara, eu falei, cara, eu nunca tive grandes ambições dentro da MMA, mas eu queria ter aquela experiência, tá ligado? Senti. E aí eu falei, cara, aula. Isso. E aí foi que eu fiz 3 lutas de MMA, foi muito legal, eu acabei perdendo, né? O jiu-jitsu nunca foi o meu carro-chefe, e a hora que caía, por mais que eu treinasse as defesas de queda e tudo mais, é diferente quando o cara tem no berço dele ali, né? No DNA dele o jiu-jitsu, a luta de agarro e tudo mais. Mas foi uma época muito bacana, cara, muito legal, e que me trouxe muita experiência positiva para ser quem eu sou hoje dentro do karatê também, sabe? De ter trocado porrada, de saber o que é o peso de uma mão entrando, sabe? E, enfim, eu acho que foi um momento muito interessante. Inclusive, nessa época, para quem não sabe, eu acabei tendo um convite, participei de um processo de seleção, e eu comecei a comentar umas lutas de MMA no Strike Force, pelo canal Space. Não sei se você lembra disso aí, mas eu comentava, fiquei, cara, acho que uns 3, 4 anos comentando. Primeiro era o Strike Force, depois o Strike Force foi vendido, o canal Space continuou passando um pouquinho mais ainda do Strike Force, depois eles começaram o trabalho com o Bellator. E aí eu também
comecei a comentar algumas lutas do Bellator, aí depois acabou que o canal Space parou de transmitir as lutas, né? E tudo bem, mas também foi uma experiência bacana, porque eu tinha um background da luta de chão, do Muay Thai, do boxe, gostei e acompanhei sempre o MMA também, e o Karatê, então eu acabava agregando, muitas vezes eu falava o nome do cruzado, do direto, mas falava às vezes um Gyakuzuki, Mawashi, então foi bacana, cara. Top, legal, cara. Ó, olha que ponto interessante a gente consegue tirar aqui, né? Então você, Diegão, você acabou estudando, né? Vivenciando outras vertentes, outras Sim. variáveis que, de certa forma, fugiu o que é hoje o seu core business. Perfeito. E, cara, agregou nesse seu core business de hoje. Porque te trouxe uma visão, estruturação de outras vertentes que não era apenas do seu core business. Então, acho que uma coisa legal, uma mensagem legal que fica é que, tipo assim, não fique apenas focado exatamente naquilo que você faz. Né? Não, eu sou o cara sou o cara do futebol. Não, é 100% futebol. Não, cara. Pode ter alguma coisa do basquete que pode te agregar. Eu trabalhei muito tempo com polo aquático, cara. Trabalhei muito tempo com polo aquático. Trabalhei 10 anos com polo aquático. Cara, eu trazia muita coisa do basquete, eu trazia muita coisa do handebol, porque a dinâmica era muito semelhante, às vezes as posições eram muito semelhantes, as jogadas. Então, eu tentava, de certa forma, fugir ou buscar coisas de outras modalidades que pudesse agregar. Então, de repente, para você que está aí nos ouvindo, cara, estudar e visualizar, às vezes, coisas que fogem um pouco do seu core business mesmo, vai te ajudar numa formação e agregar para você de uma forma positiva. É verdade. Cara, e como que foi a entrada, esse convite, como você falou, 2014 aí, na seleção brasileira? Como é que foi esse momento aí? Legal, Vitão. Então, em 2014, eu já tinha vários atletas na seleção brasileira de karatê, treinados por mim, diariamente por mim. Natália na seleção sênior também, super bem. E assim, cara, todo esse meu trabalho, né, esse meu barulho aí, ele realmente reverberou, né, cara? E aí, em 2014, nós estávamos em Teresópolis, numa seletiva no Rio de Janeiro, e aí eu fui chamado pelo professor William Cardoso, que é o diretor técnico da confederação, para um bate-papo, e aí ele me fez o convite, falou, Diego, olha só, a gente acompanha teu trabalho e tal, e a gente acha que você pode agregar a comissão técnica que já existe aqui e tal. Na época era uma comissão técnica maior, nós tínhamos cerca de 12 treinadores que atuavam na base, alguns atuavam na base, outros atuavam no sênior, alguns iam para um sul-americano, outros iam para um pan-americano, eles acabavam fazendo um rodízio, né? Mas eu porque naquele momento é um momento que eu também estava viajando muito e estava muito ligado assim também a alguns atletas do sênior que acabavam vindo treinar aqui em Piracicaba, hora ou outra, e eu acabei participando de alguns eventos já nessa minha entrada na categoria sênior. Eu até achei que talvez demorasse um pouquinho para a gente chegar no sênior, né? Que geralmente você chega na base. E eu acabei tendo essa oportunidade. E o que eu sempre procurei fazer na comissão técnica foi de sempre levar um pouquinho das minhas de propostas, de ideias novas para agregar no grupo, né? Não pensando em aparecer, mas pensando que era importante mesmo algumas questões, que iam desde a questão de scout de adversário, a questão de controle de carga, que na época não se fazia isso, né, Vitão? Às vezes as pessoas mais responsáveis faziam isso de forma meio que por feeling, né, cara? Não de uma forma oficial ali, mais sistemática, né? E aí foi aí que eu comecei a plantar a minha sementinha dentro da comissão técnica, né? E isso foi gerando frutos. Em 2017, houve uma mudança na gestão. Na gestão, não, na verdade, foi a reeleição do presidente Luiz Carlos, a primeira reeleição do presidente Luiz Carlos. Nesse momento,
todos os treinadores foram destituídos, porque estava encerrando uma gestão. E aí, para essa nova gestão, eles vieram com uma nova proposta, me chamaram juntamente com mais 3 professores. Então, eu acabei sendo o coordenador técnico da seleção adulta feminina, na época. O professor Ricardo Aguiar tomou conta da seleção adulta masculina, o professor Ulisses da seleção masculina de base e o professor Vanderlei da seleção feminina de base. Meio que fizeram coordenações técnicas. Foi aí que eu tive uma maior autonomia para colocar alguns trabalhos, algumas situações. Foi aí que eu chamei a Charline para fisioterapia, que a gente também acabou tentando sistematizar um trabalho mais preventivo, profilático, a questão de fazer aquele trabalho todo pré-aquecimento, né, que vai desde trabalhos de mobilidade, mobilidade articular, trabalhos de ativação de core, todo aquele lance preventivo. E a gente começou a fazer isso, e isso também, aos poucos, foi passando o tempo. O professor Ricardo Aguiar começou a se dedicar muito também à questão política dele lá em Ribeirão Preto, começou a ter boas oportunidades, e eu, em 2020, né, o ano passado, eu tive o convite para assumir a seleção masculina, feminina e também o Catar na seleção principal, a seleção adulta. Então, essa foi a minha caminhada até aqui. Cara, e legal que você já começou a mostrar aí algumas coisas, alguns pontos, e era justamente o que eu já iria te perguntar, cara. Como é que você foi agregando os conceitos da educação física dentro da CBK? Né? Porque a gente, quando vivenciar, né, N modalidades esportivas, assim como você vivenciou, eu acabei vivenciando também, lutei Gil, lutei boxe, atleta, pessoal de MMA e tudo mais. O mundo da arte marcial, eles têm ainda um pouco de empirismo nas coisas que eles fazem, até de certa forma, assim, para aceitar realmente as coisas. Eu lembro que os meus primeiros atletas que eu dava treinamento, cara, os mestres, os senseis, eles falavam: não, você vai começar a fazer treinamento de força com o meu atleta, o cara vai ficar lento, o cara vai ficar travado, o cara vai vir pro treino, vai vir pro meu treino depois do treino técnico aqui, o cara não vai aguentar, porque o cara vai estar todo dolorido. Enfim, é um mundo que tem hoje melhorou muito, mas eles têm uma certa resistência sobre essas coisas, sobre esses conceitos, né, que o mundo da educação física, que o mundo da preparação física tem com modalidades. Como é que você foi agregando esses conceitos da educação física dentro da Confederação Brasileira de Karatê? Cara, primeiro que assim, quando você entra numa comissão técnica que, na verdade, já está formada e que você não comanda, esse é um ponto que a gente tem que tomar, às vezes, até um certo cuidado, né, para não ser mal interpretado, sabe, Vitor? Porque muitas vezes as pessoas podem achar que o cara quer aparecer e quer não sei o quê, né? Então eu tive que fazer isso de uma forma muito sutil, né? Conversando com as pessoas que estavam à frente. Agora, uma coisa que sempre foi muito bacana é que, por exemplo, o diretor técnico da Confederação Brasileira de Karatê, ele não só é formado, como ele é mestre em educação física também, né? Na área. O Ricardo Aguiar, que também exerceu o papel de coordenador geral durante muito tempo e tal, também é um cara com formação acadêmica, né? Então, foi mais tranquilo, justamente porque a liderança também vem de uma liderança de formação, né? Talvez, e aí, quando eu comecei a conversar com eles, a aceitação foi muito boa, sabe, Vitor? Então, a aceitação foi boa, a gente começou já de uma forma até rápida a colocar essas situações. Eu me recordo, a gente foi para o Mundial da Base 2015, na Indonésia, e a gente fez um controle de carga mínimo com escala psicométrica, né, cara, com PSE, com a TQR, porque é o seguinte, né, cara, eu pensava, poxa, o que a gente não pode fazer? Prejudicar o atleta. E aí a gente chega lá, 10 dias antes da competição, fase de polimento, cara, super importante. Aí você pega aqui um grupo de 40 atletas, tô chutando aqui um número, 40 atletas, pô, todos com histórico de volume de treino totalmente diferente um do outro.
né? Então, a gente ter minimamente isso, acho que já foi super positivo, sabe, Vitor? E eu lembro que Época na do NAR, época... não foi? Foi TCC do NAR, não foi? Foi já o início do NAR, É. exatamente. Olha só que legal. E aí a gente começou a sacar a gente do treino, ó, você não vai treinar esse período. E a gente conseguiu fazer com que todos chegassem fisicamente muito bem lá na competição, né? Que é o mais importante, né, Vitor? Claro, lógico. Então, muito legal, assim, cara. Foi isso. Acho que Isso é foi uma coisa legal pouca... você tá falando, Diegão, porque assim, né? Muitos preparadores físicos, né? Eu vejo a galera quando começa a conversar, começa a falar um pouco do que faz, do que não faz com seus atletas, com seus alunos, a galera acaba errando muito num ponto, né? Isso também serve para técnicos, tá? E no meu caso, ainda que trabalho com atletas de MMA, o problema nesse sentido ainda acaba aumentando um pouco mais, porque você tem vários técnicos atuando no mesmo atleta, né? E o cara fazendo mais do que um treino por dia. Que é o quê? Que é todo mundo, de certa forma, querer tirar o máximo do atleta no treino dele. Isso é um problemaço, né? Porque, imagina, o cara faz o treino do karatê, o técnico puxa 100% dele. Aí, 3 horas depois, o cara tem a preparação física. Aí o cara vai lá e puxa 100% dele. Aí, se por um acaso tem alguma outra atividade, um treino tático, um treino estratégico, no mesmo dia, o cara vai lá e puxa. Não, esse cara, quando chegar na quarta-feira, acabou. Morto. Tá morto. O cara não rende nada. Exato, então, exatamente. Eu vejo muito na nossa função, principalmente na parte de preparação física, de não querer ser a cereja do bolo do cara. Sim. A gente, como você falou, qual é o mais importante? É a competição. Qual é o mais importante? É o treino técnico. Então, é deixar esse cara pronto e apto e bem para os treinos técnicos. Exatamente. Que é o que vai mandar, que é a modalidade esportiva do cara. Sem dúvida. Cara, isso essas coisas que você está falando, cara, é muito importante para que as pessoas entendam dessa comunicação, né? Acho que o começo da sua fala foi incrível nesse sentido, da comunicação entre os membros da comissão técnica, para que todos entendam o que está acontecendo, para que possam se conversar e dar os melhores estímulos. Cara, incrível isso aí, Diegão. Eu percebo que por estar cuidando de alguns atletas, fazer preparação de alguns atletas da seleção também, alguns atletas do Projeto Olímpico, assim, cara, eu percebo que depois que você entrou na seleção brasileira, a gente tem visto muito mais essa coisa do sport science mesmo, né? Da ciência do esporte propriamente dita, associada à parte técnica, sabe? Então, pô, até te parabenizar por esse trabalho que você tá fazendo aqui, cara, na Confederação Brasileira, e aproveitar até, cara, que eu acho que eu já agradeci, mas vou agradecer novamente pela oportunidade que você me deu de entrar no Projeto Olímpico, né? Quando o Projeto Olímpico aqui de São Paulo começou, e você foi convidado para ser o coordenador, pô, você me chamou para fazer parte da comissão, né, de preparadores físicos, e para mim foi um momento muito importante assim para minha carreira, assim, cara. Até te agradecer em relação a isso aí. Que legal. Cara, valeu, Vitão. Cara, estamos chegando aqui nos nossos finalmente, cara. Sempre rola uma coisa, né? O brasileiro, brother, ele tem um pouco da síndrome de cachorro vira-lata. Ele tem pouco? Um pouco. Um pouco, vamos botar um pouco. O síndrome de cachorro vira-lata. Isso aí. Cara, principalmente, né, nesse ciclo olímpico, cara, porra, você rodou o mundo, né, brother? Camps e camps e camps e camps e camps e camps. Nessas viagens, tá? Nessas viagens, como que você viu a infraestrutura, tá, dos outros países relacionada à nossa infraestrutura e também o nível de atuação dos profissionais desses mesmos países quando você faz uma comparação com a gente, com os brasileiros, né, com a infra do Brasil e com os profissionais aqui no Brasil. Se houver alguma diferença, o que você vê
que seria legal assim de pensar pontos a serem melhorados, não somente na infra, mas principalmente na atuação dos profissionais? Tá. Bom, Vitão, legal. Essa questão do ciclo olímpico e falar um pouquinho sobre essas experiências, eu acho que é bem válido mesmo, até porque eu sempre falo, né, cara, eu tô com um canal no YouTube também, então quem estiver assistindo, acesse Diego Spigolon Coach, a ideia é levar informação mesmo, assim, cara. Que é o seguinte, ô Vitão, você sabe que essa questão da síndrome vira-lata é um negócio que existe mesmo, eu sinto, né? Que é difícil, né, cara? A gente cresce assistindo e ouvindo, né? Não, que o Brasil é um país de terceiro mundo, o Brasil é um país subdesenvolvido, é corrupção daqui, é violência pra caramba e tudo mais. Então, de certa forma, cara, é muito comum, até culturalmente assim, né? As pessoas crescerem com a crença de que a gente mora no pior dos países, né? Ou um deles, né? Vamos colocar dessa forma. E é muito interessante porque primeiro que assim, né, cara, de uma forma geral, o poder aquisitivo, vamos falar do atleta então, né? Do atleta não é aquela mil maravilhas sempre, né, cara? Porque se a gente parar para pensar numa média populacional, né, do Brasil, não é um poder aquisitivo tão forte assim, que as pessoas viajam para um país para o outro de uma forma frequente, né? Isso não acontece. A gente está distante da Europa, a gente está distante da Ásia, né? Então, e é sempre muito dispendioso viajar. Então, quando às vezes o atleta, com muito sacrifício, né, cara? Às vezes vende rifa, às vezes vende pizza, às vezes vende não sei o quê, vai na competição, você vê aquelas crianças com cestinha de trufa, olha, que é para mim ir para não sei qual campeonato, né? E, claro, pô, super honroso e acho muito legal e tudo mais, né, cara? Lutar pelos sonhos aí e tal. Só que muitas vezes, a hora que esse atleta chega na Europa para competir uma etapa de Liga Mundial, sob essas condições, não digo todos, mas uma boa parte deles já fala assim, puta, né, cara? Cheguei com uma puta dificuldade do caramba, né? E às vezes não se sente capaz, inclusive, de enfrentar de igual para igual, né, esses outros atletas aí, top 10 aí do ranking mundial, vamos colocar assim, né, um exemplo. E então, às vezes, o cara já chega de orelha baixa, né, cara? Nossa, sou aqui do Brasil, não consigo viajar muito, cheguei aqui com dificuldade pra caramba e tal, né? Mas é claro, né, cara, às vezes, eu acho que nessa questão em que a preparação mental também tem ajudado muito os atletas, mas é uma coisa, às vezes, muito também de personalidade, né? Porque, às vezes, eu já vi atleta, e vou citar, porque eu vi de perto, assim, a Natália, minha esposa, que também sempre com dificuldade pra caramba, cara. Nossa, ela vendia também um monte de coisa, e vendia rifa e tal para viajar, na época, lá em 2012. E, cara, eu já tive com ela, cara, e ela chegar ali e falar, essa aqui que é a fulana de tal, número 1 do mundo, então é dela que eu vou querer ganhar hoje, sabe? Um poder mental e falar assim, eu passei por tudo que eu passei, é para chegar aqui e mostrar a minha força, a minha vibração, sabe? Então tem que ter um pouquinho disso também, né? E transformar toda essa dificuldade em motivação realmente para chegar lá e performar bem, né? Sem essa história de se acovardar, de se achar menor ou se diminuir e tudo mais. E aí, nesse caminho, né, nesse ciclo olímpico, e que, claro, muitos desses atletas que acabaram viajando mais, até por conta de retrospecto, né? E aí, às vezes, a gente fala, mas teve uma prioridade muito grande por causa para o A, para o B, para o C. Claro que teve. Esses caras que têm resultado, né? O Comitê Olímpico, ele não é um comitê assistencialista, né? Social. É de altíssimo rendimento. E quem vai ter maior investimento é quem tem mais resultado. E ponto. O pessoal tem que parar de romantizar um pouquinho essa questão, sabe? Então, mas se eu tivesse mais investimento, eu teria resultado. Será? Será? Então, é o primeiro ponto, tá? Agora, não que eu não acho que investimento não seja importante, tá? Muito pelo contrário. Mas quando o investimento ele é, às vezes, escasso ou ele não é para todo mundo, tem que ser feita uma seleção.
nessa questão dos critérios e quesitos de utilização desses recursos, né? E é assim que funciona. E aí, Vitão, o que eu vi, cara? Primeiro, com relação a essa questão dos controles de carga, de avaliação de desempenho neuromuscular, salto vertical, e, cara, eu vi isso acontecendo bem pouco, na verdade, bem pouco, tá? Inclusive, em muitos momentos que, fora do ciclo olímpico, antes, quando algum atleta meu, o Hernani mesmo, ficou tempo no Irã, treinando e tal, e eu queria saber tal, isso era feito super pouco. Mas em alguns momentos, em algumas situações, eu vi isso acontecendo, preparador físico de outras seleções acompanhando também, né? E quando a gente para pensar com relação aos investimentos, a essa pegada mais antenada com relação à ciência do treinamento, como você mesmo disse, né, Vitão? O sport science da coisa. O karatê teve uma mudança muito grande na gestão em 2013. O karatê passou por uma mesma gestão durante, sei lá, 20 e poucos anos, 24 anos, o mesmo presidente. E na hora que entrou essa nova gestão, que começou-se a ter regulamentos, critérios muito estabelecidos para a formação de seleção brasileira, também critérios para a formação de comissão técnica e tudo mais, foi em 2013. Nós estamos em 2021, não faz nem 10 anos que isso aconteceu, né? E aí, quando a gente parar para pensar, países que já estão, talvez, plantando essa questão do treinamento de alto rendimento junto ao karatê de uma forma mais científica, talvez, e tal, são países que muitas vezes chegaram mais forte para esse ciclo olímpico, né? Então, a própria Turquia é um desses países, o Irã é um desses países, enfim. Então, é isso, sabe? Vi bem pouco assim controle de carga acontecendo. Acho que a gente tem uma estrutura que dá para a gente fazer do karatê brasileiro especificamente uma potência mundial. Eu acredito nisso. Acredito que a gente tem material humano, a gente tem bons atletas, tem bons profissionais e tem uma boa gestão hoje, sabe? Então, a gente tem um centro de treinamento lá em Fortaleza, nós temos uma situação hoje que nós não tínhamos há anos atrás. Então, eu vejo que a gente tem que trabalhar certo, tem que pensar grande. E também acredito, Vitão, que não dá para os profissionais depositarem simplesmente na nossa responsabilidade enquanto seleção brasileira de karatê, transformar o Brasil numa potência no karatê. Eu acho que isso tem que começar já na base, com um bom trabalho sendo feito, o alicerce sendo feito de forma muito forte, você fazendo o seu trabalho em paralelo à comissão técnica da Seleção Brasileira de Karatê, com alguns atletas, mas fazer um trabalho de excelência, outros profissionais fazerem o mesmo, treinadores fazerem o mesmo, para que todo mundo pense, cara, grande, para que a gente realmente faça do esporte brasileiro um esporte de qualidade, de excelência, né? Nós tivemos uma grande infelicidade de não ter atleta classificado para os Jogos Olímpicos, e é uma grande pena mesmo, porque é aquela história, né, Vitão? Já dá um se um bom leigo... animal, né, cara? E outro, cara, se um leigo ouve, o karatê no Brasil não classificou ninguém. Parece que o karatê brasileiro é super fraco, ruim. né? Não E não é verdade, né, cara? Não é verdade. O karatê brasileiro é um karatê forte. Eu não coloco o karatê brasileiro como uma grande potência ainda, tá? Acho que a gente tem que caminhar um pouco mais nesse sentido. Porque vencer campeonatos pan-americanos é algo que o Brasil faz e isso mostra que o karatê brasileiro é forte. Mas a gente tem que pensar com as grandes seleções, com as seleções que têm grande tradição, né? E nesse sentido que eu acho que a gente ainda consegue caminhar mais, né? A gente tem aqui atletas medalhistas mundiais, medalhistas de World Games, de Jogos Continentais. Agora, quando a gente para pensar que nós tivemos uma série de questões também relacionadas também à lesão, né? A questão do Hernani, que estava num baita momento da carreira dele, teve 3 cirurgias de LCA nesse ciclo olímpico. O Douglas, ruptura de tendão de Aquiles ali.
ele acabou, de certa forma, também, naquele início da jornada olímpica, tendo muita dificuldade, exatamente, né? E infelizmente, nós não confiamos, os atletas, na sua plenitude, talvez, tinha que ter confiado mais no trabalho desenvolvido, e a gente precisa que isso aconteça. As nossas referências precisam confiar no trabalho que está sendo desenvolvido aqui, né? Então, é isso. Eu acho que a gente tem tudo para ser um grande país dentro do karatê, figurar aí nos top 5, vamos colocar assim. Basta todo mundo fazer a sua parte e um confiar no outro de mãos dadas para que a gente chegue, se Deus quiser, no futuro Jogos Olímpicos, e vamos torcer muito para que o karatê volte aí para esse cenário dos Jogos Olímpicos, como uma modalidade permanentemente olímpica, e a gente tenha bons atletas lá e disputando medalha pelo Brasil, né? Carol, você trouxe pontos muito importantes, cara, muito importantes. Eu anotei aqui. Foram pontos muito importantes. Função aluno, cara, o tempo todo, caderno na mão e caneta aqui, brother. É isso aí, Vitão. Tô aprendendo, sempre aprendendo. Show, excelente. Cara, olha que pontos importantes você trouxe nessa reflexão agora. Primeira coisa, cara, antenado com o que está acontecendo, não somente dentro da tua cidade, da tua equipe, dentro do teu estado, dentro do teu país, mas o que está acontecendo lá fora. Então, o profissional se manter antenado, cara, é fundamental para o processo, certo? Observar o que as grandes potências estão fazendo, cara, também é importante. Tirar um pouco dessa síndrome de cachorro vira-lata, achando que a gente não consegue fazer as coisas. Não, como você mesmo disse, nós já estamos fazendo coisas que a maioria das grandes potências não estão fazendo. É verdade. Não estão fazendo. Mas isso eu ainda vejo como a pequena camada ainda da nossa área. Uhum. Por quê? Porque, convenhamos, o cara da educação física são poucos mesmo que gostam de investir no estudo, que gosta sabe, até mesmo, cara, de quebrar um pouco alguns paradigmas em processos de treinamento. Então, assim, se antenar em tudo isso, você falou, pô, o cara veio de lesão, ou o cara teve uma lesão, ou quais os efeitos psicossomáticos que aquele indivíduo está acontecendo. Cara, não é só dar treino. É você entender um processo como... Você viu que ela passou no plano de fundo aqui. Então. Eu vi. O processo como um todo... Podia passar por lá. É só tirar aqui. O processo como um todo... Tudo bem, Natália? O processo como um todo, cara, como é importante estarmos antenados, tá? E aí, cara, como última pergunta, tá? Dentro de todo esse processo, tá? Que você enxerga, né? Pô, você tem essa visão do alto rendimento e tudo mais, desse trabalho com a base, que é extremamente importante. Como que você vê hoje a infraestrutura? Quando eu digo infraestrutura, não é só infraestrutura física. Na área acadêmica, tá? né? Eu vejo eu falo até mais na questão da infraestrutura, em termos da questão de conceitual, de conhecimento, de abordagens, Vitor, é o seguinte, cara, técnicas, com e esse até mesmo, boom de certa forma, de cursos, né? A palavra também psicológica, às sabe? vezes mas essa visão mais custo, holística, inclusive, acessível, o que é muito positivo, porque acaba tornando possível para as pessoas estudar, né? Mas é inevitável que muitas vezes a qualidade acaba caindo um pouco também, né? Então, eu acho que a gente tinha que ficar mais antenado nisso. Com relação à questão também do empreendedorismo que você citou na nossa área, eu acho que isso é super bacana, super importante, porque é aquilo que a gente já falou antes, né? Às vezes a pessoa entende do negócio, mas não entende de negócio, e muitas vezes vai acabar numa situação ruim, justamente por conta dessa falta de entendimento e da base do empreendedorismo,
né? Então, eu sinto que a gente podia estar melhor com relação a isso, né? Espero que os profissionais, aqueles que pelo menos mais responsáveis e antenados, que busquem complementar, às vezes, até a graduação, com cursos, seja eles cursos de aperfeiçoamento. Eu sei que o Vitão mesmo aí tem os seus cursos e tal, mas busquem mesmo realmente maior conhecimento, né? Procurar se fazer diferenciado no mercado para que vocês consigam para que as pessoas não culpem a educação física pelos fracassos, né, cara? Porque a educação física é belíssima, cara. A gente está numa área fantástica, cara, sensacional, que tem um valor agregado ali, o poder que a gente tem de transformar a vida, né, cara, é algo sensacional. Então, é isso. Eu espero que as pessoas estejam antenadas e que, se porventura algum curso de graduação peque com relação a isso, que eles busquem futuramente, né, para que tenham sucesso profissional. Formações paralelas. É isso aí. Show de bola. Diegão, cara, obrigado aí pelo nosso bate-papo, cara, muito rico, cara, muita coisa legal aqui, muita coisa importante. Que bom, cara, que bom. Insight para a galera. E para finalizar, nós vamos finalizar com o nosso momento Show Me the Money, Show Me the Money. Anunciar aqui os nossos patrocinadores desse evento. Excelente. Tá? Academia Sportway, olha lá, obrigado Academia Sportway aí pela força. Show. Programa Eleves, Nova Education Academy. Muito obrigado. Diegão, brigadão, cara. Obrigado mesmo aí pela parceria, por ter aceito aí esse convite aí para esse bate-papo. E, cara, sucesso. Cara, você tá fazendo um trabalho, cara, animal, incrível. Cara, sou seu fã, tá ligado? Você sabe disso, tamo cara. Junto. Admiro muito. A recíproca é verdadeira, Vitão. Tamo junto. Admiro muito seu trabalho, brother. E é isso. Bem, valeu. Brigadão. Vitão, obrigado, cara. Um abraço aí, viu? Deus abençoe. Até mais. Tchau.